Olá, amigos e amantes do futebol pernambucano. Começando por aqui mais uma edição do programa Por Dentro do Lance. Muito prazer, eu sou Adriano Cordeiro e confira agora os destaques do programa de hoje. Por Dentro do Lance. Seleção brasileira vence a Colômbia e está em segundo lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Por Dentro do Lance. Náutico vence o América do Rio Grande do Norte e agora está em quarto lugar no Grupo B da Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho as informações do Náutico com Eduardo Gadelha. Por Dentro do Lance. O Sport perde para o Vitória e perde também a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. Também tem os preparativos para o primeiro jogo das finais do Campeonato Pernambucano contra o Retrô no próximo sábado. As informações do esporte daqui a pouquinho com Sérgio Nascimento. Por Dentro do Lance. Santa Cruz segue contratando para reforçar o seu time para a estreia no Campeonato Pernambucano da Série D. Daqui a pouquinho chega Enaldo Farias com as informações do Santa Cruz. Por Dentro do Lance. Os comentários de Orlando Sérgio daqui a pouquinho sobre a final do Campeonato Pernambucano. Por Dentro do Lance. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no programa Por Dentro do Lance. Mas antes, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, comenta e convida os amigos para ficarem por dentro do lance. Por Dentro do Lance. Muito bem, e a gente chega agora com as notícias do Náutico. O Náutico venceu, mas não fez uma boa partida. Quem traz essas informações pra gente é Eduardo Gadelha. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você, um abraço para todos ligados no programa Por Dentro do Lance. É isso mesmo, Adriano. O Náutico venceu, mas não fez uma partida que deixou assim a torcida muito satisfeita, não, sabe? Ficou a desejar. Quer dizer que foi um jogo que o Náutico tinha que vencer, venceu, mas não convenceu, Eduardo? Exatamente desta forma, Adriano. Sabe aquele jogo que você espera mais porque você vem de um jogo excepcional e quer que o seguinte seja melhor ainda, né? E o Náutico não está conseguindo fazer isso. Infelizmente, esse jogo contra o América, dentro de casa, o Náutico jogou uma partida morna, digamos assim. Venceu porque fez aquele golzinho ali com o Patrick Alain, mas não convenceu muito bem a torcida, não. Por Dentro do Lance. Muito bem, Eduardo, e a gente agora vai fazer uma análise dessa partida que deixou o Náutico aí na quarta posição da Copa do Nordeste, é isso mesmo? Com certeza, Adriano. O Náutico foi para cima, jogou o necessário. Jogou somente o necessário para vencer o América de 1-0. Até porque, Adriano, o Náutico controlou bem a partida no primeiro tempo, rodando bem a bola ali pelo centro de campo. Em alguns momentos, lateralizou bastante as jogadas. Agora tem um detalhe. Vale lembrar que contra times teoricamente mais fortes, como foi o caso do Ceará, do Sport e do Vitória também, todos de Série A, o Náutico conseguiu mostrar um futebol bem mais competitivo e obteve êxito. Já quando se trata de adversários que estão num patamar um pouco abaixo do ranking regional, a gente pode falar assim, como foi nesse último jogo contra o América do Rio Grande do Norte, que está na Série D do Campeonato Nacional, o primeiro tempo foi um jogo bem equilibrado. E em boa parte da etapa, o Náutico demonstrou domínio sobre o América e abriu o placar. Patrick, sempre ele, eu gosto de comentar os homens do Náutico, porque o Patrick sempre joga bem, né? É um jogador que está numa média excelente de jogos pelo Náutico. Ele, quando não resolve sendo um garçom, ele resolve ele mesmo fazendo os gols. Um cruzamento da esquerda para o centro da grande área, a zaga conseguiu tirar a bola de dentro do gol, mas sobrou nos pés do Patrick Alain, que de canhota bateu fuzilando a meta do goleiro americano e fez Náutico 1-0. Já no segundo tempo, Adriano, o Náutico foi acuado pelo América e o goleiro Muriel teve que trabalhar bastante
Mas mesmo assim, o time de Rosa e Silva conseguiu manter o placar. E o Náutico agora está na 4ª colocação do Grupo B da Copa do Nordeste. Com 8 pontos, Adriano. Por dentro do lance. Muito bem, Eduardo. E a torcida alvirrubra quer saber quando é que o Náutico joga de novo pela Copa do Nordeste ou pela Copa do Brasil. Diz pra gente aí, por favor. Muito bem, Adriano e amigos do Por Dentro do Lance. Copa do Brasil, a gente não pode falar nada agora não, porque a gente está esperando a CBF definir o sorteio que será realizado daqui a um tempo. Vamos aguardar a boa vontade da CBF, então, para esse sorteio. Já na Copa do Brasil, o Náutico joga na próxima quarta-feira, dia 26. Detalhe, está marcado para 26, mas algumas informações levam a crer que essa data pode mudar, tá? Vamos só aguardar. Estou colocando aqui dia 26, mas a gente vai aguardar um pouquinho mais para definir. Talvez no próximo programa, já com o resultado de outros jogos, a gente tenha uma definição mais completa dessa data de Náutico e Bahia, na Bahia, pela Copa do Nordeste, Adriano. Mas daqui a pouquinho eu trago Orlando Sérgio, nós vamos trazer Orlando Sérgio, que vai trazer mais informações a respeito desse jogão do Náutico contra o América do Rio Grande do Norte, Adriano. Beleza, então, Eduardo, a gente agradece a tua participação aqui no programa Por Dentro do Lance. Vamos lembrar que no sábado, após o jogo do Sport, a gente vai fazer uma live aqui com o pessoal direto para comentar sobre a primeira partida da final do Campeonato Pernambucano, e você está convidado, né? Com certeza, estaremos presentes sim nessa live, e eu quero deixar um abraço especial para todos que nos acompanham aqui no Por Dentro do Lance. Não esquece de deixar o teu like. Quando você acessar o link do programa Por Dentro do Lance, vai lá naquela mãozinha assim, ó, clica nela e ajuda bastante o nosso canal. Forte abraço para você, Adriano, e para todos que acompanham o programa Por Dentro do Lance. Por Dentro do Lance. Muito bem, e a gente continua falando do Náutico. Agora a gente traz aqui um resumo específico do nosso amigo Orlando Sérgio. Orlando, o Náutico não convenceu? Seja bem-vindo. Fala, Adriano. Fala, internauta, amigo do canal Por Dentro do Lance. Que bom reencontrá-lo. Pois é, Adriano, o Náutico não fez um bom jogo, mas cá para nós, né? Nenhuma novidade. Depois de uma campanha no Campeonato Pernambucano bem oscilante, nós já nos cansamos até de falar sobre isso, na Copa do Nordeste também não tem sido diferente. O interessante, e todo mundo vai chegar a essa conclusão, todo torcedor do Náutico vai concordar com isso. O Náutico, ele não é um time propositivo, ele é um time que joga de maneira reativa. Quando ele enfrenta um adversário maior, digamos assim, como foi o caso do Sport, como foi o caso do Ceará, como foi o caso do próprio Vitória, o Náutico se deu bem. Mas quando encontra um time de um nível parecido com o dele, aí ele não se dá bem. Porque o outro time tende a não ser também propositivo. Fica um jogo amarrado, é aquela história, né, de jogar em cima do erro do adversário. O Náutico tem que sair do jogo. E aí ele acaba sofrendo algum gol, né, ou tendo dificuldade para vencer, como foi o caso da última terça-feira. Venceu, é importante vencer, sempre é importante. Hoje ele é o 4º colocado, né, do grupo B, e teve seu jogo adiado, seria na próxima quarta-feira, mas foi adiado. Fica para junho, ainda sem data definida. Mas eu diria a você que o Náutico vai ter que torcer muito contra seus adversários para conseguir classificar-se ao menos em 4º lugar. Muito bem, uma partida relativamente fácil, jogando dentro de casa. O Náutico não fez bem o dever de casa, mas avançou aí, chegando nas 4º colocações da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, né, do grupo B. Próximos jogos ainda a serem executados. Eu estava até conversando agora há pouco, corre o risco de enfrentar o Sport aí nas próximas partidas, não é isso, Orlando? Caso o Sport seja primeiro do grupo A e o Náutico seja 4º do grupo B,
os dois se encontram, ou que o Sport ficar em segundo e o Náutico em terceiro. Terceiro eu acho difícil, né? Mas pode sim, pode acontecer esse clássico dos clássicos também na Copa do Nordeste. O treinador do Náutico, Marquinhos Santos, até comemorou, viu, Adriano, esse grande intervalo que passa a ter, né? Vai poder treinar melhor o time, deve trabalhar melhor os jogadores que estão ainda em recuperação. Eu acredito que ele torce muito pela recuperação do seu atacante, que é muito eficiente, né? O Paulo Sérgio. Mas é isso, ele está comemorando essa condição de poder preparar melhor o time para os jogos mais na frente. Até porque também tem Copa do Brasil, mas Copa do Brasil ainda não tem data definida. E não tem adversário definido. Na verdade, a próxima fase da Copa do Brasil acontece final de abril e o segundo jogo lá para o dia 20 e 21 de maio. Tranquilo, então, a gente encerra a sua participação falando sobre o Náutico. Daqui a pouquinho quero você de volta aqui com as notícias do Santa Cruz e do Sport Orlando. No aguardo. Por dentro do lance. Muito bem, torcida rubro-negra. A gente chega agora para falar sobre o Sport que, mais uma vez, não passou pelo Vitória. Já são 8 anos consecutivos sem uma vitória. Quem vai trazer as notícias para a gente aqui é Sérgio Nascimento. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito bem, Adriano Cordeiro, amigos e amigas do Por Dentro do Lance. Minha gente, o que é isso, minha gente? O tabu continua. Desde 2017, o Sport não sabe o que é mais ganhar contra o Vitória. A última vez que o Sport venceu foi justamente em 2017, com o placar de 2-1. O tempo de Diego Souza, tá? É muito tempo. Gol de Diego Souza e Reinaldo Lênin. Desde então, desde aquele momento para cá, o Vitória tem uma sequência de vitórias e empates contra o Sport, com 4 pontos sem derrotas, incluindo 2 vitórias do time baiano e 2 empates, Adriano. Por dentro do lance. Muito bem, Sérgio. A gente sabe que o Sport está aí trocando de jogador à torta e à direita. O técnico Pepa ainda sem definição do time principal, botando novidades em campo, mas continua errando a artilharia. O que é que falta? Vou levar o mapa do gol para ver se o técnico Pepa orienta os jogadores. É isso mesmo, Sérgio? Por dentro do lance. É isso mesmo, Adriano. Essa turma tem que botar o pé na forma, pelo amor de Deus. É bola na trave, é bola na arquibancada, é bola pro céu, é bola pra todo lugar, menos pro gol, né? Meu Deus do céu. O Sport foi derrotado pelo Vitória por 1-0 na noite dessa quarta-feira, dia 19 de março, pela Copa do Nordeste, em jogo que o time teve muitas mudanças entre os titulares que tinham atuando nas últimas partidas. A volta do rodízio, o filme A Volta do Rodízio, meu Deus do céu, o Pepa insistindo com isso, gerou até perguntas na coletiva de imprensa. E ele se defendeu, dizendo que os atletas deram recado, que há muita quantidade de jogos e de viagens que tem que administrar, e que é natural esse rodízio. Mas enfim, né? Cada um com sua cabeça, né? Cada cabeça com uma sentença. O Sport perdeu a liderança do Grupo A com esse rodízio, essa brincadeirinha. Perdeu a liderança do Grupo A para o próprio Vitória, que o ultrapassou na tabela de classificação. O Vitória agora está com 14 pontos em primeiro lugar e o Sport em segundo com 12. Digamos assim, os titulares foram Kaique França, goleiro, Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Igor Cariús. No meio, teve Rivera, Duqueiroz, estreante, e Fabrício Domingues. E lá na frente, na artilharia, Gustavo Maia, Carlos Alberto e o estreante Arthur Souza. O Leão não teve, digamos assim, disponíveis os centroavantes Gonçalo Paciência
por causa de desconforto muscular na anterior coxa direita, e Pablo com desconforto no joelho direito, e entraram no departamento médico com lesões. Mas chamou a atenção, gente, o fato de que o time tem entrado em campo sem o meia de criação. Entrou com meia de criação. Lucas Lima ficou no banco e Sérgio Oliveira também. Iniciaram no banco e só veio a entrar no segundo tempo, Criano. Por dentro do lance. Pois é, Sérgio, depois da derrota aí do Sport para o Vitória, né? A gente segue agora com os preparativos para a primeira partida da final do Campeonato Pernambucano. O Sport enfrenta o Retrô lá na Arena no próximo sábado. Tá tudo certinho com o Sport ou tem alguma novidade aí para o Campeonato Pernambucano? Como sempre, o Sport é sempre cheio de novidades. Depois desse jogo apático, né, que teve na Copa do Nordeste, o torcedor quer um cara na vista, que só veio melhorar esse jogo no segundo tempo, depois que houve a substituição. Vamos agora para o Pernambucano, né? O primeiro jogo da final vai ser contra o Retrô, lá na Arena Pernambuco. O Sport já retornou de viagem para a capital pernambucana. E, tão rápido que voltou, também, por incrível que pareça, nessa mesma noite, eles começaram os treinamentos visando esse confronto contra o Retrô, na Arena Pernambuco, sábado que vem, às 16h30, Adriano. Bom, Sérgio, e já saiu a arbitragem para esse primeiro jogo? Saiu sim, Adriano. Saiu sim. Vamos lá para a ficha. É uma salada de técnicos de vários lugares do Brasil. Vejam só. A arbitragem vai ser a seguinte. Deixa eu só localizar aqui o nome dele. O árbitro vai ser Bruno Arleu de Araújo, árbitro da FIFA do Rio de Janeiro. Ele será auxiliado por Vitor Hugo Imazu dos Santos, FIFA do Paraná. E Leila Nayara Moreira da Cruz, que é FIFA do Distrito Federal. Esse é o trio. Além disso, Felipe Fernandes de Lima, que é de Minas Gerais, atuará como quarto árbitro. Enquanto Rafael Grassi, que é de Santa Catarina, será o responsável pelo VAR, com Diogo Carvalho Silva, que é da CBF do Rio de Janeiro, como seu assistente. O jogo está marcado para sábado, repito, às 16h30, lá na Arena Pernambuco. E lembrando, nesse dia 20 de março, a CBF divulgou a tabela com alguns ajustes. Ou seja, a final do Pernambucano estava marcada para o dia 26 de março, a outra quarta-feira, né? A próxima quarta-feira. Mas houve uma mudança. Por incrível que pareça, eles escolheram manter os jogos da Copa do Nordeste para o dia 26 de março. Todas as partidas lá marcadas para 21h30. E esta final do Pernambucano, que seria no dia 26, vai ser transferida para abril. Talvez numa primeira semana de abril, terça, quarta ou quinta. Então, parabéns, CBF. Que bagunça! Vai, Adriano, é contigo. Meu querido, infelizmente, coisas do futebol. Bom, pelo menos assim, dá uma esfriada, né? Dependendo do resultado, o time que ganhar essa partida ou o time que perder para se realocar e buscar uma nova estratégia. Seriam 2 jogos próximos, um sábado e um quarta. O de quarta-feira foi adiado. A gente anunciou a semana passada que seria lá na Ilha do Retiro. Infelizmente, ainda não tem data definida e provavelmente ainda nem local, né, Sérgio? Exatamente. A CBF até parece que faz essas coisas para manter o Ibope, é um caminho, né? Para manter a expectativa do torcedor. Só sendo, né? Tranquilo então, Sérgio. A gente agradece a sua participação aqui no programa Por Dentro do Lance de hoje. Deixe suas considerações aí, seus abraços. Um abraço para você, Adriano Cordeiro. Um abraço para todos os amigos que nos dão audiência aqui, que comentam, que compartilham, que divulgam. Um abraço em todo mundo e a gente se encontra por aí com mais outros dados para lermos, debatermos, informá-los, porque aqui é Por Dentro do Lance, Adriano. Antes de você ir, quero lembrar o seguinte: sábado a gente tem a primeira live depois do jogo. É o pós-jogo da primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano. Quero contar com você, viu, César? Tá certo, Adriano. Eu tô rico, ó, cheio de extra.
brincadeira. Até sábado, então. Por dentro do lance. Muito bem, a gente volta agora, continuando com as notícias do Esporte Clube do Recife, falando com o Orlando Sérgio. Tem uma pergunta específica para Orlando. Orlando, o Sport perdeu para o Vitória, certo? A gente não sabe se foi estratégia do Pepa para poupar os jogadores para a decisão do estadual ou se foi estratégia para não enfrentar grandes times na próxima fase da Copa do Nordeste. O que é que você me diz, Orlando? Olha, Adriano, para mim não foi estratégia, foi resultado realmente de poupar jogadores, mas não uma questão estratégica. Não sei se dá para entender. Esse time, ele vem cansado, né? Ele fez duas, quer queira, quer não, ele fez 2 clássicos no final do Campeonato Pernambucano, ele vem jogando a Copa do Nordeste, né? Embora ele teve uma folga antes do segundo jogo do Santa Cruz, mas é um time que Pepa finalmente definiu como titular. E aí fez um jogo, no sábado viajou agora para jogar contra o Vitória, mas ele decidiu poupar alguns jogadores, digamos assim, né? Rodar, fazer aquele famoso rodízio. Aí alguém diz assim, mas era hora? O torcedor pensa que não, sabe, Adriano? Porque o torcedor quer que o time ganhe, ele tem que entrar com o melhor time, até pela rivalidade, né, com os times da Bahia. Mas a gente, no caso nosso aqui comentando, a gente tem que se colocar no lugar do profissional Pepa. Ele tinha que fazer isso. É hora de poupar alguns jogadores e não só poupar. Ele precisa saber se o que ele tem no elenco é realmente jogador que vai fazer a diferença, que vai ter importância neste time do Sport. Sabe, a gente pensa muito no momento, mas o Sport está se preparando para a Série A. Se a gente lembrar, os jogadores que estão no Sport, que fizeram parte da Série B, e que até não só a gente, mas o torcedor do Sport achava que não era jogador para a Série A, estão aí até fazendo papel de titulares. Desculpe se alguém não gostar do fazendo papel, mas Lene Lobato é um bom jogador? Sim, mas é nível Série A? Responda você, torcedor do Sport. O Gustavo Maia, né, que esteve no Náutico na Série C, foi contratado pelo Sport ano passado, está aí no elenco. É jogador de Série A? Bom, ele chega a ser no nível de um titular. Do momento, Adriano, lá na frente, no mês de julho, quando já estiver rolando a Série A, o Sport vai ver a necessidade de repor algumas peças, tirar alguém que não está correspondendo e colocar no lugar, apesar de ter gasto muito dinheiro para montar o time que montou. Isso é o que eu penso. Então, fechando, eu acho que Pepa fez o que tinha que fazer, porque ele precisa saber o que é que ele tem no elenco, né? E ele precisa poupar também. O jogo que vem lá na frente, no próximo sábado, talvez não seja tão pesado, mas é importante que ele também recupere alguns jogadores. A gente não pode esquecer que Artêncio, Paciência esteve machucado, o Titi Ortiz, e isso é resultado de jogos muito um em cima do outro, sem ainda a plena preparação física desejada para cada jogador. Tranquilo então, Orlando. A gente agradece a tua participação aqui falando um pouquinho sobre o esporte. Quero você de volta aqui para a gente falar do próximo jogo, Esporte e Retrô. Por dentro do lance. Bom, galera, a gente chega agora com a classificação da Copa do Nordeste, depois dos jogos entre Náutico e América, Vitória e Sport. O Vitória que assumiu a liderança do Grupo A. O Sport ficou em segundo lugar, em terceiro o Fortaleza, em quarto o Souza, em quinto o CRB, em sexto o Altos, em sétimo o Motoclube, seguido em oitavo pelo Ferroviário. Já pelo Grupo B, o Bahia está no primeiro lugar, em segundo lugar vem o CSA,
Ceará em terceiro, Náutico está em quarto lugar agora, em quinto Confiança, em sexto América do Rio Grande do Norte, Juazeirense e oitavo o Sampaio Correia. Por dentro do lance. Muito bem, torcida tricolor, o time está se preparando para o Campeonato Brasileiro da Série D, muitas novidades chegando, muitas contratações, reforço na área. Quem vai trazer as informações do Santa Cruz é Enaldo Farias. É com você, Enaldo. Olá, amigos do Por Dentro no Lance. Saldo a você, torcedor do Santa Cruz. Olha só, eu vou fazer uso de um termo popular para dizer que o Santa Cruz fechou a conta e passou a régua e agora segue entre preparativos e contratações para a Série D, Adriano. Por dentro do lance. Pois é, a gente vai falar do time, né, do Santa Cruz, de forma muito breve, para dizer que o Santa Cruz iniciou os treinamentos, retomou, né, ontem, né, na quarta-feira, e segue agora aí o seu processo de contratações. Liberações também, né, a mais recente foi a saída do Rafinha, não é, que foi liberado. E um detalhe é que o Rafinha deixou o Santa Cruz e já foi anunciado por um clube pelo Guapira da Bolívia, né? E para você ver como é que é futebol. Mas seguindo para o Santa Cruz, a gente vai falar aí de quem chegou no Santa Cruz, né? No caso hoje foi o Jonatas Paulista, que é volante, que veio do Noroeste, o mesmo time do Felipe Alves, que já está por aqui, o goleiro. E acredito que essa semana está chegando também por aí, já contratado, o Pedro Favela, né, que é um outro jogador também que o Santa Cruz está trazendo. Tem um outro jogador que é o Israel Júnior. Israel Júnior será apresentado, acredito que na próxima semana, é um atacante jovem, né? Um jogador aí que é uma promessa que vem a se destacar aí no Santa Cruz. Afora outras hipóteses de contratações aí levantadas pelo executivo do Santa Cruz, o Arley Menezes, nessa entrevista que ele deu ontem, né, na quarta-feira, sobre possíveis novas contratações, além dessas que já estão aí chegando no clube, Adriano. Pois é, Reinaldo, e a gente também quer saber a permanência do técnico Itamar Chuli. Alguma novidade? Continua ou sai do Santa Cruz? Né? Para ser bem objetivo, o técnico Itamar Chuli vai continuar. Não é? Existiu aí uma incógnita, né? Uma interrogação do tamanho de um trem, como eu já falei há um tempo atrás, desde esse último jogo contra o Sport, no sábado passado, e o destino do Itamar, embora tendo o contrato até o final do ano, vinha numa tamanha incerteza, mas agora foi batido o martelo, reforçado ontem pelo Arley Menezes, né? Mas o presidente do Santa Cruz, né, não os atuais dirigentes da SAF, o Bruno Rodrigues, já havia numa entrevista falado que o Itamar permaneceria no Santa Cruz, que teria contrato, mas ontem o Arley reforçou essa informação e é interessante e é muito necessário que ele permaneça, porque eu acho que uma troca de treinador nesse momento não seria muito interessante para o clube. Seria começar do zero para algo que já vem sendo feito aí. É só uma questão de ajustar, né? E de repente ele é o treinador ideal para a forma como ele joga para a Série D, embora os times devem estar muito de olho aí como o Santa Cruz vinha se posicionando no Pernambucano, principalmente nessa reta final, já estando ciente, né, de que o Santa Cruz seria adversário
adversário também, né? Eu estou me referindo a esses clubes, né, que vão estar aí cruzando com o Santa Cruz. Então, o futebol é assim, todo mundo dando informação aqui, informação ali, sempre se munindo de informação, né? E, naturalmente, muitos desses clubes iam fazendo isso também, assim como o Santa Cruz. É isso? Tranquilo, então. A gente sabe que o próximo jogo do Santa Cruz já tem data marcada, dia 13 de abril. A torcida quer saber quem será o primeiro adversário do Santa Cruz na competição nacional, Brasileirão da Série D, Naldo. Pois é, desde que a CBF divulgou, né, a tabela do Campeonato Brasileiro da Série D, que ainda foi em fevereiro, a final de fevereiro, o Santa Cruz figura no grupo A3, né, e a estreia do Tricolor está no dia 13 de abril contra o 13, né, da Paraíba, né, de Campina Grande. O jogo será fora, certo? E o segundo jogo do Santa, que é o jogo de estreia em casa, será no dia 20 de abril contra o Horizonte Ceará. Então a expectativa é grande para esses jogos iniciais, Adriano. Tranquilo então, Reinaldo. A gente agradece a tua participação aqui no programa Por Dentro do Lance de hoje e já quero lhe convidar para a nossa primeira live, que vai acontecer sábado que vem, por volta de 7h30 da noite, para a gente comentar um pouquinho sobre a decisão, o primeiro jogo da partida final, das finais do Campeonato Pernambucano. A gente conta com sua participação, tá bom, Reinaldo? Bacana, com certeza. É um prazer imenso, como estivemos naquela outra ocasião, fizemos um debate aqui maravilhoso, riquíssimo, e com certeza será muito importante. Cada vez mais a gente está aqui e sempre alimentando, colocando o nosso posicionamento acerca de tudo que está acontecendo aí no mundo do futebol, mais especificamente o nosso futebol pernambucano. É isso, Adriano. Deixando aqui o meu abraço a todos os nossos amigos do Por Dentro do Lance, a você e aos nossos internautas que estão sempre sintonizados aí na gente, pedindo para que eles, e sintonizado é a expressão, né? Estão sempre atentos, nos acompanhando aí, nos curtindo, deixando os seus comentários, e a gente pede para que compartilhem cada vez mais os nossos vídeos. Grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Deus nos abençoe a todos. Por Dentro do Lance. A gente traz Orlando Sérgio para continuar falando sobre o Santa Cruz. Orlando, tem a contratação do volante Jonathan Paulista, é isso mesmo? Isso, exatamente, Adriano. Santa Cruz se reforçando. Essa é apenas mais uma, né? Anunciada. Na verdade, o Santa Cruz tem 4 jogadores, tá certo? Entrando no elenco. Naquilo que a gente já comentou antes, o Santa Cruz tem que se reforçar. Digamos assim, a grande interrogação é que nível são esses jogadores. Sabe por quê, Adriano? Porque ao contrário do time, quando é associativo, né, a própria torcida, junto com a diretoria, faz parte daquela escolha de um jogador, né? Sempre procura mirar um jogador do Cruzeiro, né, que seja um sub-23, um jogador do Fluminense, um jogador da Ponte Preta. A SAF age diferente, né? A gente não sabe o que é que está chegando no Santa Cruz, a gente acredita que é reforço. Então, só para dizer, o Santa Cruz tem aí, além do Jonathan Paulista, tem o Pedro Favela, tem também o Yuri Ferraz, que saiu daqui para... tinha chegado no Santa Cruz, saiu e foi para São Paulo, voltou. Tem também um jogador que falam muito bem dele, que é o Léo Reis, que é um atacante de ponta. Ou seja, o Santa Cruz está se reforçando. Como a gente já vinha dizendo, não pode entrar no limite. Vai pegar o América de Natal, vai pegar 13, vai pegar Souza, vai pegar Ferroviário Ceará. E é muito perigoso entrar com o mesmo nível que esse time entrou no Campeonato Pernambucano. Tudo bem, Campeonato Pernambucano, as metas eram pequenas, mas agora a meta do Santa Cruz
é subir para a Série C. Tranquilo então, Orlando. A gente agradece a tua participação aqui falando do Santa Cruz. Daqui a pouco a gente chama você para falar sobre as notícias do esporte. E perdeu, né? Mas faz parte. Por dentro do lance. Muito bem, a gente chega agora com informações da seleção brasileira, que sob o comando do técnico Dorival Júnior, venceu a Colômbia nesta quinta-feira, dia 20 de março, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O primeiro gol saiu aos 6 minutos do primeiro tempo, com um pênalti bem cobrado por Rafinha, que abriu o placar. A Colômbia chegou ao empate aos 41 minutos com gol de Luiz Dias. E já nos acréscimos do segundo tempo, o jogador Vini Júnior virou para a seleção brasileira, marcando o segundo gol. A vitória do Brasil conquistou o segundo lugar na classificação das eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, uma curiosidade sobre a Copa do Mundo 2026 é que ela será realizada em 3 países: México, Estados Unidos e Canadá. Por conta do aumento dos times, que antes eram apenas 32 seleções, agora a Copa do Mundo 2026 teve um aumento para 48 seleções. Por dentro do lance. Bom, galera, e antes da gente seguir com a análise do jogo entre Retrô e Sport, a gente traz para você a data, né? Tem uma mudança aí no calendário das finais do Campeonato Pernambucano. O primeiro jogo será sábado, dia 22, às 16h30, jogo mantido na Arena de Pernambuco. Já o segundo jogo, que seria na próxima quarta-feira, foi adiado, jogo ainda sem definição pela Confederação Pernambucana de Futebol. Por dentro do lance. Bom, e a gente chega agora com o resumo final do nosso programa, trazendo Orlando Sérgio. A gente vai falar agora sobre a decisão do Campeonato Pernambucano, a primeira partida entre Retrô e Sport, que acontece lá na Ilha do Retiro. E eu quero saber de Orlando. Orlando, quem vai levar essa primeira partida, Orlando? Rapaz, esse é o tipo do comentário que a gente tem que compartilhar, né? Porque eu sei que você também tem seu ponto de vista. Mas, Adriano, ninguém espere uma decisão assim, com o Sport voando sobre o Retrô, mesmo sabendo que o Sport tem uma equipe muito superior à do Retrô. Só que, o que é que todos devemos esperar? Que o Retrô, ele é muito bem orientado a partir do seu presidente, o Laércio Guerra, que aliás é rubro-negro, conhece o Sport por dentro, já foi diretor de lá, né? Então eu espero um time do Retrô muito catimbeiro, entendeu? Aquele que vai procurar irritar o time do Sport, vai fazer uma retranca, mas sem deixar de propor jogo. Só que o time do Sport, ele não é só bom tecnicamente, é um time muito experiente, né, com uma larga experiência, inclusive internacional. Tem muitos jogadores vindo da Argentina, tem jogadores vindo de Portugal, né? Então eu acredito que vai ser um jogo catimbado, vai ser um jogo, aquele jogo bom de se ver, né? Porque a gente gosta de assistir aquele jogo brigado, né? Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, mas eu também não tenho dúvida de que o Sport ganha, inclusive, as 2 partidas. Ganha a primeira, sábado, e ganha a decisão, que ninguém sabe quando vai ser ainda. É verdade, e tem um probleminha. A gente tá anunciando aí que vai ser quarta-feira, né? Mas tem jogos aí, inclusive até antecipação do jogo do Sport na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero te falar uma coisa, Orlando. Em relação ao Sport, o Sport perdeu essa partida. Será que isso não está deixando os jogadores desmotivados? Não. Tava na conta, viu? O Sport, como a gente já falou no bloco anterior, ele fica ali em primeiro ou em segundo do grupo. Para ele isso é suficiente. Do outro lado, ele não deve pegar um time tão difícil, né? Porque, digamos assim, da primeira divisão lá no grupo B da Copa do Nordeste, tem Ceará e o outro é o Bahia, né?
Então, quem deve ficar em terceiro lugar ou em quarto, tá ali entre Náutico, América do Natal, sei lá, talvez Sampaio, não sei. Eu acho que está muito fácil até para o Sport quando ele avançar para a segunda fase da Copa do Nordeste. Então, o Sport está focado nessa decisão, e essa derrota de ontem contra o Vitória, apesar do torcedor não ter gostado, o torcedor não aceita, o torcedor quer vencer todas. Mas o time do Sport já tinha colocado isso na conta. Bom, seria a consagração de Pepa, então, ganhando o Campeonato Pernambucano, apesar desse troca-troca de equipe durante todo o ano, né? Que a gente já está em março, desde que começou o Campeonato Pernambucano, que não se chegou a um time. Essa estratégia, será que vai valer para o Campeonato Pernambucano? Aliás, para o Campeonato Brasileiro, Orlando? Olha, não acredito que essa estratégia de rodízio vá acontecer com frequência na Série A. Porque na Série A, o Sport tem que ter aquele melhor time. Mesmo que se queira que todos do elenco sejam titulares, como diz o Pepa. Mas ele sabe da realidade e ele vai ter o seu time principal. Mas ele vai, sim, vez por outra, mesmo que não haja tanta necessidade, de experimentar para saber se esse elenco vai até o final da Série A ou se, como eu disse da vez anterior, quando abrir a nova janela, se o Sport vai tentar trazer novas peças. Como eu disse também, né, ele gastou muito. A gente fica pensando que ele não vai gastar mais, mas vai. O Sport não vai querer correr o risco de ser rebaixado. Trará novos jogadores portugueses, com certeza? Teve uma matéria esses dias dizendo que o Sport é o time mais português que joga no Brasil, é isso mesmo? Por isso até, talvez por isso, já tem até uma proposta para, se não a partir do ano que vem, mas em 2027, talvez, os clubes brasileiros só poderão utilizar no máximo 6 jogadores estrangeiros. Exatamente, dizem, porque já estão olhando o Sport cheio de estrangeiros, né? Beleza, então, Orlando Sérgio, temos um compromisso marcado para sábado, logo após o jogo do Retrô contra o Sport, nossa primeira live, e convidamos já nossos amigos internautas para ficarem com a gente no próximo sábado, a partir das 7h30 da noite, tá certo? Orlando, suas considerações finais, e eu lhe encontro sábado que vem, né? Coisa boa, Adriano. Olha aí, internauta, sábado próximo a gente faz um pós-jogo, logo depois do jogo Retrô Sport. Aí você vai ver Adriano, o Serginho Nascimento, Reinaldo, o Eduardo Gadelha e eu trocando ideias, tirando uma ondinha também, se for o caso, tá certo? E a gente conta com sua presença, deixando seu comentário, dando like, compartilhando, porque o Por Dentro do Lance é bom assim, com você. Então vem com a gente, fica por dentro do lance. Por Dentro do Lance. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Por Dentro do Lance de hoje. Já agradecendo a você, amigo internauta, que curtiu, que se inscreveu no nosso canal, que compartilhou, que comentou. Também um abraço a todos os nossos amigos e colaboradores, o pessoal lá da Horto Império. Um abraço para meu amigo Samuel. Também nosso amigo China, da Seu Frango Frito. Nosso amigo Júnior, da M2 Veículos. O pessoal das farmácias FTP. Nosso amigo Fábio Vicente Despachante, Luciano da Elétrica Lima, a galera lá da Docilande, doces e trufas, as melhores da região. Um abraço também para as meninas lá do Eclipse Motel, um abraço para a equipe da PowerPay, Maquininhas PowerPay, e um abraço especial também para nosso amigo Paulinho da Que Bolinhos. Nosso programa fica por aqui e a gente se encontra sábado na nossa primeira live. Conto com sua participação. Um abraço e até a próxima. Por Dentro do Lance.